Há noites em que a casa está em silêncio, mas dentro de você há um grito que não sai. O travesseiro fica molhado e as lágrimas escorrem sem pedir permissão. Você se pergunta: será que Deus realmente me ouve? Será que Ele sabe o peso que estou carregando? Você sente como se sua dor não tivesse nome, como se fosse invisível até para aqueles que convivem com você. E o que era para ser apenas um momento de fraqueza parece se repetir, madrugada após madrugada. É nesse lugar de silêncio, de solidão, que a alma clama. E muitas mulheres, talvez você, se encontram exatamente aí, chorando sozinhas, acreditando que sua dor não tem lugar diante do trono de Deus. A palavra, porém, não deixa dúvidas. Isaías 61:3 declara que o Senhor veio para dar óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Isso significa que Ele não apenas reconhece o choro, Ele o transforma. O pranto que você derrama não é o fim da história, é o começo de uma transformação. Lágrimas podem ser traduzidas em armas, e dor pode se tornar convocação para uma guerra espiritual que não se vence no grito, mas no secreto da oração. Muitas vezes você se pergunta: por que ainda dói tanto? Por que ainda me sinto desamparada, como se minhas lágrimas não encontrassem destino? É porque o coração humano deseja mais do que consolo. Ele anseia por força. Ele não quer permanecer como vítima de circunstâncias, mas como guerreira, capaz de proteger filhos, netos, família e até gerações futuras. É um desejo oculto, profundo, o de transformar lágrimas em poder espiritual. Você não quer apenas sobreviver, você quer lutar, quer vencer, quer se levantar como mulher que ora e sustenta vidas com sua intercessão. Billy Graham costumava lembrar que oração não é apenas pedir, é encontro. É o lugar onde o coração humano se reveste de poder, onde a alma cansada recebe fôlego, onde a fraqueza é transfigurada em força. E C.S. Lewis, refletindo sobre a dor, disse que ela é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Isso muda tudo. Isso significa que a sua dor não é punição, não é rejeição, não é abandono. Ela é um chamado. Deus não a ignora. Deus a usa para chamar você de volta para o centro da batalha espiritual. Você pode estar cansada, você pode estar quebrada, mas não está sozinha. E neste vídeo, ao longo desta caminhada, você vai aprender a enxergar cada lágrima como código espiritual oculto, vai identificar bloqueios invisíveis que roubam sua força, vai reconhecer quando está caindo na armadilha da autossabotagem silenciosa, vai perceber a guerra que acontece em sua mente e vai descobrir como transformar cada instante de dor em sementes de vitória. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários uma palavra de fé. Pode ser apenas "eu creio". Esse simples ato é como levantar a mão diante de uma multidão invisível, declarando que você não está sozinha nesta batalha. Aqui, você vai encontrar não apenas palavras de conforto, mas passos concretos. Vamos falar de neurociência, porque o corpo também fala. Vamos falar de oração, porque o Espírito responde. Vamos falar de histórias reais, porque você não é a única a enfrentar noites escuras. E vamos falar de promessas bíblicas, porque é nelas que se encontra a verdadeira esperança. Seja bem-vinda a este encontro. Não é uma aula, não é uma palestra, é uma travessia. Você e eu, diante da palavra de Deus, permitindo que Ele transforme o choro em arma, a solidão em pertencimento, a dor em chamado. Prepare-se. Este não é um vídeo para assistir distraída, é para ser vivido. A cada palavra, permita que o Espírito Santo toque os lugares mais feridos. A cada respiração, permita que Ele traduza suas lágrimas. A cada silêncio, permita que Ele fale.
Hoje você vai aprender a parar de chorar sozinha. Hoje você vai descobrir como orar como uma mulher guerreira. Hoje você vai ser lembrada de que sua vida não é um acidente, mas parte de uma guerra invisível que já tem vitória decretada em Cristo. A lágrima como código espiritual oculto. O coração humano tenta esconder, mas as lágrimas sempre denunciam. Há momentos em que você se controla diante dos outros, sustenta uma aparência firme, mas quando a porta do quarto se fecha e ninguém mais vê, os olhos transbordam. E esse transbordar não é fraqueza, é código, é linguagem secreta que o céu decifra. O salmista declarou: Tu recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Salmo 56, 8. Nada se perde. Cada gota é registrada, como se Deus tivesse um livro secreto escrito não apenas com palavras, mas com as águas da sua dor. Por muito tempo, você acreditou que chorar sozinha era sinal de fraqueza. Talvez tenha crescido ouvindo que mulher forte não chora. Ou talvez tenha aprendido a esconder o pranto para não preocupar os filhos, o marido, os amigos. Mas esconder não é vencer. Negar não é superar. O erro invisível está em pensar que o choro diminui você. Quando, na verdade, cada lágrima é uma confissão sem palavras. O corpo fala o que a boca não conseguiu dizer. A ciência confirma algo que a fé já sabia. Ao chorar, o corpo libera ocitocina, o hormônio que gera alívio e sensação de proximidade, e ao mesmo tempo reduz o cortisol, o hormônio do estresse. É como se o próprio Criador tivesse embutido em nossas lágrimas um mecanismo de sobrevivência. Chorar não é apenas emoção, é fisiologia de preservação. O corpo está tentando se curar, descarregar o peso, restaurar o equilíbrio, mas a Bíblia amplia essa visão. Se para a ciência o choro é apenas descarga, para Deus ele é registro. Lágrima não evapora no nada, ela é guardada no odre celestial. Você pode esquecer o que chorou em determinada noite, mas Deus não esquece, Ele estava ali, Ele ainda está. E no invisível, cada lágrima é como semente regada, preparada para florescer em oração. O que parece desperdício se torna investimento. Imagine um campo. Cada lágrima que cai é como uma gota d'água que rega a terra. Às vezes, você pensa que só está molhando o chão, mas, aos olhos de Deus, cada gota tem o poder de alimentar uma raiz, de sustentar um broto, de amadurecer um fruto que ainda não apareceu. As lágrimas que você chorou por um filho podem se transformar em intercessão que abre caminho para a libertação dele. As lágrimas que você chorou pelo seu casamento podem se tornar unção para restaurar o que parecia irreparável. As lágrimas que você derramou no anonimato podem ser a água que um dia será testemunho público de vitória. Há uma revelação profunda aqui. A lágrima não é fim, é sinal. Ela comunica ao céu que o coração ainda pulsa, que ainda há fé escondida, mesmo quando a boca não tem forças para pronunciar. Deus não despreza o coração quebrantado, Ele não se afasta da fragilidade. Ao contrário, ele se aproxima e o pranto, ao invés de denunciá-la como fraca, anuncia-a como filha. Talvez você se lembre de Ana, no templo. Sua boca não articulava palavras, apenas lágrimas escorriam. O sacerdote pensou que ela estava embriagada, mas Deus sabia que ela estava em trabalho de parto espiritual. Suas lágrimas se tornaram oração. Sua oração se tornou promessa e a promessa se transformou em Samuel, profeta para toda uma geração. O que parecia apenas choro solitário foi, na verdade, código profético que mudou o rumo da história. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que tem chorado em silêncio. Talvez essa pessoa precise apenas de um lembrete de que Deus a vê. Ao compartilhar, você se torna instrumento para alcançar vidas que hoje precisam de consolo.
Assim também acontece com você. Há lágrimas que você derramou, que não foram apenas desabafo, foram códigos lançados ao céu. Foram registros de guerra, sinais de intercessão, clamores traduzidos em silêncio. E o Senhor, que não desperdiça nada, transforma lágrimas em decretos de vitória. Quando você olha para o travesseiro molhado, talvez só veja marcas de dor. Mas Deus vê sementes de intercessão. Quando você se lembra das madrugadas em que soluçava sem conseguir dormir, talvez só guarde memória de fraqueza. Mas o céu guarda memória de perseverança. Quando os outros esquecem o que você passou, Deus escreve com detalhes cada instante. Ele não apenas ouve palavras, Ele recolhe lágrimas. E assim o que parecia apenas choro se revela como código espiritual oculto. O que parecia desperdício se mostra como instrumento. O que parecia silêncio se torna voz. A armadilha da autossabotagem silenciosa. Há um peso que não está nas lágrimas, mas no hábito de escondê-las. Muitas mulheres acreditam que se falarem sobre a própria dor estarão sendo um fardo para a família, ou que sua vulnerabilidade pode preocupar aqueles que amam. Então, se calam, guardam tudo no peito. Engolem soluços e revestem o rosto com um sorriso ensaiado. Mas o silêncio, quando não é levado para a presença de Deus, torna-se corrente. Uma corrente invisível que aperta cada vez mais, até roubar a liberdade interior. O livro de Juízes nos lembra de uma história marcante. Sansão, o homem de força sobrenatural, caiu quando não vigiou. Juízes 16:19 relata o momento em que ele adormeceu nos braços errados e, ao acordar, já não possuía a mesma força. O que o derrotou não foi o inimigo direto, mas a vulnerabilidade exposta no lugar errado. O sono profundo de Sansão é metáfora para o perigo de baixar a guarda, acreditar que o silêncio resolve, quando na verdade ele nos deixa ainda mais vulneráveis. O coração que não encontra saída fala consigo mesmo em círculos, e quanto mais se repete a frase "ninguém precisa saber", mais pesado se torna o fardo. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é autossabotagem. Ele diz: "Não sou digna de pedir ajuda, não sou importante o suficiente para ser ouvida." Essas frases corroem de dentro para fora, e a cada noite aumentam o abismo entre você e o consolo que Deus deseja oferecer. Escrever pode ser um caminho para quebrar esse ciclo. Não é uma exposição pública, não é confissão a estranhos, mas um diálogo íntimo entre você e Deus. Ao colocar em papel aquilo que não consegue pronunciar, o coração encontra alívio. É como uma carta secreta deixada no altar, um registro de tudo o que parecia impronunciável. 5 minutos de escrita diante de Deus podem se tornar mais libertadores do que horas de angústia silenciosa. O papel se transforma em espaço sagrado, onde o peso do coração deixa de ser apenas memória e passa a ser expressão diante do Pai. Pense no silêncio como uma sala escura. Se você permanece ali, a escuridão parece cada vez mais densa. Mas se abre a janela, mesmo que apenas uma fresta, a luz começa a entrar. Essa luz é a oração. Essa luz é o ato de confessar diante de Deus aquilo que estava escondido. E quando a luz entra, a corrente se parte. O silêncio já não prende, porque foi transformado em intercessão. A metáfora é simples, mas profunda. O silêncio pode ser corrente ou pode ser ponte. Corrente, quando aprisiona a alma em segredos insuportáveis. Ponte, quando leva o coração até Deus e cria acesso a novas respostas. Tudo depende de onde você leva o que sente. O hábito de esconder dor parece proteger, mas na verdade enfraquece. É como uma cisterna rachada que tenta guardar água sozinha, mas perde aos poucos até secar completamente.
Deus, no entanto, convida você a transformar cada silêncio em oração, cada lágrima escondida em diálogo íntimo, cada noite solitária em encontro secreto com Ele. E quando isso acontece, a autossabotagem deixa de ter domínio. O silêncio que antes prendia, agora se torna instrumento de libertação. O coração que antes se escondia, agora se abre, e a mulher que antes se via como fardo, agora se reconhece como filha amada. A guerra invisível da mente feminina. A mente é um campo de batalha. Muitas mulheres travam guerras que ninguém vê, guerras que não deixam marcas no corpo, mas deixam feridas profundas no coração. É uma luta silenciosa, travada à noite, quando tudo está quieto e os pensamentos se tornam mais altos do que qualquer voz externa. É nessa hora que surgem frases repetitivas, como um eco incessante: não sou suficiente, sou descartável, ninguém se importa comigo. Essas frases não vêm de Deus, são sementes lançadas pelo inimigo para minar a sua fé, corroer sua identidade e paralisar sua força espiritual. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10:5, revelou a chave para enfrentar essa guerra invisível, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que os pensamentos não podem correr livres como cavalos selvagens. Eles precisam ser guiados, capturados, submetidos à autoridade de Cristo. A mente não pode ser território de ocupação inimiga. Ela precisa ser campo consagrado ao Senhor. A neurociência também lança luz sobre essa realidade espiritual. Quando a ansiedade domina, o cérebro ativa mecanismos de antecipação negativa. A dopamina, que deveria ser combustível para motivação e esperança, passa a alimentar a expectativa do pior. É como se a mente criasse cenários de derrota antes mesmo da batalha começar. Isso explica por que tantas vezes você se sente cansada antes de agir, derrotada antes de lutar. O corpo reage a pensamentos como se fossem acontecimentos reais, e a alma se vê esmagada por batalhas que ainda nem existiram. Mas a Bíblia ensina uma quebra de expectativa. Ser guerreira não é lutar mais forte com as próprias mãos. Ser guerreira é entregar mais profundamente ao Senhor. A vitória não vem do esforço humano em controlar cada pensamento com força bruta, mas da entrega de cada pensamento ao trono de Cristo. Não é você quem vence sozinha, é Ele quem vence em você. E como isso se manifesta na prática? Há um caminho simples, mas poderoso. Primeiro, identificar o pensamento que assalta a mente. Nomeá-lo, reconhecê-lo, não fugir dele. Segundo, registrar esse pensamento em papel, arrancando-o do espaço invisível da mente e colocando-o em um espaço visível. E terceiro, responder a esse pensamento com a palavra de Deus. Se o pensamento diz, você não é amada, a resposta é, com amor eterno te amei. Jeremias 31:3. Se o pensamento diz, você está sozinha, a resposta é, eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Essa prática cria um deslocamento. O que antes era uma prisão mental se torna altar de libertação. O que antes era repetição destrutiva se torna declaração profética. A mente, que parecia dominada por vozes estranhas, começa a ecoar a voz de Deus. A guerra da mente feminina não é pequena. É uma das batalhas mais intensas e mais frequentes, mas também é o lugar onde Deus deseja se revelar como príncipe da paz. Ele não promete apenas silenciar os pensamentos, mas preenchê-los com a verdade. Ele não promete apenas calar a mentira, mas estabelecer uma voz nova que afirma: você é escolhida, você é amada, você é sustentada. E quando a mente se rende à obediência de Cristo, todo o corpo encontra descanso. O coração respira alívio,
As lágrimas não desaparecem de imediato, mas deixam de ser sinal de derrota e se tornam sinal de confiança. A mulher que antes se via descartável descobre que é insubstituível aos olhos de Deus. A mente que antes se via campo minado se torna jardim de promessas. A guerra invisível da mente existe, mas a vitória também existe. E essa vitória não está distante, não é inalcançável. Ela já foi conquistada por Cristo e está disponível para todo aquele que entrega seus pensamentos à sua obediência, reinterpretando a dor como convocação. Há dores que parecem não ter sentido. Há lágrimas que caem como se fossem apenas desperdício. Há noites em que você pergunta: por que, Senhor? Por que eu preciso passar por isso? E a resposta não vem como explicação lógica, mas como convocação silenciosa. Nem toda dor é castigo, nem todo sofrimento é sinal de abandono. Muitas vezes a dor é um chamado. É como se o céu soasse uma trombeta invisível para acordar o espírito adormecido. O livro de Êxodo nos mostra um exemplo claro. O povo de Israel gemeu em aflição e o texto declara: Deus ouviu o seu clamor. Êxodo 2, 23, 24. Ele não ignorou as lágrimas, não as descartou como fraqueza. Cada grito, cada soluço, cada gemido foi ouvido. E a resposta de Deus não foi imediata, mas foi profunda. Ele levantou Moisés, preparou libertação, abriu caminho no mar. O que parecia ser apenas lamento foi, na verdade, o início de uma grande intervenção. Na vida real, muitas mulheres experimentam algo semelhante. Uma avó de 68 anos relatou que os momentos em que mais chorou foram também os dias em que mais intercedeu pelos netos. Enquanto lágrimas escorriam, palavras nasciam. Enquanto soluços a abalavam, o Espírito Santo a levantava em oração. Ela descobriu que seu choro não era apenas tristeza, mas sinal de convocação. Cada lágrima se tornava intercessão. Cada noite difícil se tornava vigília invisível. Cada dor se transformava em proteção espiritual para sua família. A dor, portanto, não é sempre cárcere. Muitas vezes é despertador. O pranto funciona como sirene que anuncia: há uma batalha acontecendo e o céu está chamando reforços. Você não está sendo punida, está sendo convocada. O sofrimento que parecia sem propósito pode ser o anúncio de que Deus deseja usar sua vida de forma mais intensa, mais profunda, mais estratégica. Reinterpretar a dor muda tudo. Quando você acredita que ela é sinal de abandono, sente-se encolher. Mas quando percebe que ela é convocação, sente-se crescer. Ao invés de pensar, sou esquecida, você passa a pensar, sou escolhida para interceder. Ao invés de se ver como vítima, começa a se enxergar como guerreira. Ao invés de se entregar ao desespero, começa a se levantar em oração. Jesus mesmo viveu esse processo. No Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Seu corpo expressava dor extrema, mas aquela agonia não era sinal de abandono divino. Era convocação para o maior ato de amor da história. Ele transformou lágrimas em entrega, dor em vitória, silêncio em redenção. Assim também acontece com você. Cada lágrima que cai pode ser sinal de que Deus está despertando algo maior. Cada dor pode ser sinal de que uma promessa está para nascer. Cada noite difícil pode ser prenúncio de uma manhã de vitória. O céu não desperdiça a dor. O céu a transforma. E quando você aprende a reinterpretar o que sente, percebe que não está sendo esmagada pelo sofrimento, mas sendo chamada para uma missão maior. O segredo da coerência emocional em oração. A oração não é apenas voz que se eleva, é também coração que se alinha, corpo que participa, mente que concorda. Há quem ore palavras de vitória enquanto, por dentro, o coração repete derrota. Há quem declare fé em alta voz, mas por dentro continue convencido de que nada vai mudar.
Esse desalinhamento é como uma flecha torta. Por mais força que se use, ela não acerta o alvo. Tiago 5,16 afirma: a oração do justo é poderosa e eficaz. Mas essa eficácia não está apenas nas palavras, está na coerência. Quando o corpo, a mente e o coração caminham na mesma direção, a oração se torna flecha afiada, capaz de atravessar barreiras espirituais. Sem esse alinhamento, a oração pode soar como eco vazio, repetição mecânica, discurso sem vida. A psicologia ajuda a compreender essa dinâmica. O corpo percebe quando há incongruência. Se a boca declara vitória, mas a mente insiste em derrota, o sistema nervoso interpreta essa contradição como ansiedade. O coração acelera, a respiração se torna curta, a oração perde fluidez. É como se o corpo dissesse: há algo errado aqui. E de fato, há. As camadas interiores não estão unidas. O caminho, então, é alinhar. Primeiro, permitir que o corpo entre em estado de descanso. Uma respiração profunda, lenta, consciente. Inspirar, expirar. Essa simplicidade já sinaliza ao cérebro que não há ameaça imediata. Depois, direcionar a mente com a palavra. Não palavras aleatórias, mas promessas claras que substituam pensamentos de derrota. Finalmente, entregar o coração, permitindo que a emoção acompanhe a declaração. Chorar diante de Deus não é incoerência. É coerência quando o choro expressa fé em busca de consolo. O que enfraquece não é o pranto, mas a contradição entre fé falada e incredulidade guardada. Imagine uma flecha. A haste precisa estar firme, a ponta precisa estar afiada, a direção precisa estar clara. Só assim ela cumpre o propósito. Se a haste estiver torta, se a ponta estiver cega, se a direção estiver confusa, a flecha se perde no ar. Assim também é a oração. Corpo, mente e coração precisam seguir a mesma linha. Jesus ensinou isso em sua própria vida. Quando multiplicou pães, quando curou enfermos, quando levantou mortos, suas palavras estavam em plena sintonia com seu coração e sua missão. Ele não apenas dizia, ele vivia. E essa coerência dava autoridade. O segredo da coerência emocional em oração não é perfeição, mas entrega total. É permitir que corpo, mente e coração conversem entre si e se submetam juntos ao Espírito. É deixar que o suspiro se torne clamor, que o pensamento se torne promessa, que a emoção se torne força. Quando isso acontece, a oração não é apenas discurso religioso. Ela se torna encontro, e nesse encontro as barreiras caem. O que parecia impossível começa a se mover. O coração sente paz, a mente encontra clareza. O corpo respira alívio. E a mulher que antes se via fragmentada se torna inteira diante do trono de Deus. Da solidão ao pertencimento, a oração comunitária invisível. Muitas mulheres acreditam que orar sozinhas é sinônimo de fraqueza, como se a ausência de companhia fosse também a ausência de força. A solidão, no entanto, não é medida da presença de Deus. A oração que você faz no silêncio da sua casa, no quarto fechado, na madrugada em que ninguém a vê, não é pequena. Ela é parte de algo maior. Existe uma comunidade invisível, um exército espalhado, formado por mães, avós, irmãs e intercessoras que também choram, também clamam, também levantam mãos quando todos dormem. Atos 12:5 mostra uma cena poderosa. Pedro estava preso, acorrentado, vigiado por soldados. Humanamente, não havia saída. Mas o texto declara: a igreja fazia contínua oração por ele. Não havia multidões diante da prisão, não havia protestos públicos. Havia oração silenciosa, invisível, persistente. Enquanto Pedro dormia entre correntes, uma comunidade espiritual se erguia diante de Deus. E as correntes caíram,
e as portas se abriram. E Pedro foi livre. O que acontece na sua casa, na sua oração solitária, pode estar acontecendo simultaneamente em outros lares. Uma mulher em outra cidade ora pelo filho viciado. Outra, em outro estado, chora pelo marido enfermo. Outra, em outro país, intercede pela salvação dos netos. Nenhuma conhece a outra, mas no reino espiritual, todas estão ligadas. É como uma rede. Cada nó isolado parece frágil, mas quando unidos, sustentam pesos que nenhum conseguiria carregar sozinho. Essa rede invisível sustenta vidas. Você pode se sentir solitária, mas nunca está só. Há vozes orando ao mesmo tempo que você. Há intercessores levantando clamores semelhantes. Há corações unidos por dores que se parecem. A solidão que você sente não é ausência de companhia, mas convite a perceber uma comunidade que não se vê, mas que existe. E há mais. A escolha de interceder por alguém, mesmo em segredo, cria elos. Quando você decide lembrar de uma pessoa em oração, mesmo sem que ela saiba, você se torna parte de uma corrente que o céu reconhece. O simples ato de escolher um nome diante de Deus cada noite é como lançar cordas invisíveis que sustentam vidas. Essa comunhão não depende de proximidade física, mas de unidade espiritual. Não importa se você está no campo ou na cidade, em uma casa cheia ou em um quarto vazio. Ao orar, você está conectada. Ao interceder, você participa de algo maior. Ao clamar, você fortalece um corpo invisível que a fortalece de volta. O pertencimento em oração cura a solidão. A mulher que antes pensava, sou a única, descobre que é parte de uma multidão. O coração que antes dizia, ninguém entende, percebe que há inúmeras histórias semelhantes, e essa consciência muda tudo. A solidão não precisa ser cárcere. Ela pode ser lugar de comunhão invisível. Ela pode ser espaço onde você se descobre parte de um corpo maior, sustentada por uma igreja que ora em silêncio, por vozes que você nunca ouvirá nesta vida, mas que se unem à sua diante do trono. Quando o choro pede ajuda além da oração. Há lágrimas que aliviam, há lágrimas que intercedem, mas há também lágrimas que revelam peso insuportável. O coração humano pode ser fortalecido pela fé, mas não foi criado para carregar sozinho todas as cargas. A palavra é clara. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Isso significa que o corpo de Cristo existe não apenas para adorar junto, mas para sustentar uns aos outros em tempos de fragilidade. Muitas mulheres acreditam que pedir ajuda é sinal de fraqueza espiritual. Pensam, se eu tiver fé suficiente, não preciso de ninguém. Mas esse pensamento, além de injusto, é cruel. Porque ninguém, nem mesmo os mais fortes, caminham sozinhos. O próprio Jesus, no Getsêmani, chamou Pedro, Tiago e João para vigiar com ele na hora mais sombria. Se o Filho de Deus convidou amigos para estarem próximos em sua aflição, por que você acreditaria que precisa enfrentar tudo em isolamento? A ciência confirma o que a Bíblia já havia revelado. O cérebro feminino processa emoções em áreas mais amplas do que o masculino. Isso significa que, para muitas mulheres, compartilhar é parte essencial da cura. Colocar em palavras o que se sente não é apenas desabafo, é liberação neural. Ao falar, o cérebro redistribui o peso, o coração encontra espaço para respirar, a dor se torna menos sufocante. É importante observar sinais. Quando o choro deixa de ser momento de intercessão e se torna rotina de todos os dias, por semanas seguidas, o corpo dá sinais de que não consegue mais lidar sozinho. Quando as lágrimas não trazem alívio, mas apenas esgotamento, quando a oração já não encontra palavras e o silêncio parece cavernoso, talvez seja hora de buscar apoio.
apoio pastoral de líderes que caminham na fé, apoio clínico de profissionais que entendem os caminhos da mente e podem ajudar a restaurar o equilíbrio. Buscar ajuda não é desistir da fé, é exercê-la de forma madura, é reconhecer que Deus age de diversas maneiras, pela oração secreta, pelo abraço de uma irmã, pela orientação de um conselheiro, pelo cuidado de um médico. Ele continua sendo a fonte, mas usa canais diferentes para derramar o seu consolo. A imagem é simples. Pense em um jarro rachado. Ele pode até segurar água por um tempo, mas as rachaduras o fazem perder cada vez mais. Sozinho, o jarro não consegue se restaurar. É preciso que mãos externas toquem nele, restaurem suas brechas, reforcem sua estrutura. Assim também é com você. Há momentos em que é necessário deixar que outras mãos, guiadas por Deus, ajudem a restaurar o que foi quebrado. Isso não diminui a sua fé, pelo contrário, a fortalece. Porque a fé verdadeira não é orgulho que diz, eu consigo sozinha. É humildade que reconhece, preciso de ajuda e Deus pode me socorrer através de alguém. O choro que pede ajuda além da oração é convite para caminhar em comunidade, para se permitir ser cuidada, para reconhecer que a graça de Deus também se manifesta no cuidado humano. Não se trata de abandonar a oração, mas de ampliá-la. Orar e também pedir. Clamar ao céu e também abrir o coração na terra. E quando isso acontece, o peso que parecia insuportável se torna leve. Porque já não é carregado por uma só, mas dividido entre muitos. E assim, o que era dor solitária se transforma em testemunho compartilhado. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essas palavras de Salmo 30:5 não são metáfora distante, são promessa viva, são lembrança de que nenhuma lágrima é eterna, de que o desespero não é o último capítulo, de que a escuridão não vence a luz. O choro não é sinal de fim, mas de transição. Ele marca o ponto em que a fraqueza humana encontra a força divina, em que o limite pessoal abre espaço para o agir sobrenatural. A jornada até aqui mostrou que a lágrima não é desperdício, mas código espiritual. Revelou que o silêncio pode aprisionar, mas também pode se tornar ponte. Expôs a guerra invisível da mente e mostrou que pensamentos podem ser rendidos a Cristo. Convidou a reinterpretar a dor como convocação, a alinhar corpo, mente e coração na coerência da oração. Lembrou que ninguém luta sozinho, que existe uma rede invisível de intercessores e que há momentos em que a ajuda precisa vir também através de mãos humanas. Cada passo foi caminho para um mesmo destino. Descobrir que você não está sozinha e que o céu transforma lágrimas em vitória. Hoje, a decisão é simples, mas profunda. Quando o choro vier, não se entregue ao silêncio paralisante. Levante-se, coloque a mão sobre o coração. E ore em voz firme as palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa declaração não é apenas verso decorado, é espada. É promessa que corta a mentira do inimigo e estabelece verdade no espírito. Billy Graham dizia, as lágrimas podem ser a linguagem que Deus entende melhor. E Charles Spurgeon completava, as orações banhadas em lágrimas são as mais preciosas joias da fé. Se esses homens de Deus, tão distintos em sua caminhada, encontraram na lágrima uma linguagem de valor eterno, quanto mais você pode crer que seu choro não é em vão. Entregar as lágrimas não significa negar a dor. Significa reconhecer que Deus é capaz de transformá-la. Significa deixar que cada gota seja semente plantada em solo fértil,
Que cada soluço seja lembrança de que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Que cada madrugada seja altar erguido no secreto. E se o pranto se prolongar além do suportável, se não houver alívio nem no amanhecer, lembre-se, fé não é insistir em solidão. Fé é também buscar ajuda. Fé é confiar que Deus age por meio de irmãos, pastores, conselheiros, médicos. Não lute sozinha. Há recursos preparados pelo próprio Deus para aliviar o peso e restaurar sua força. A promessa é clara. A dor não será eterna. O silêncio não será final. A lágrima não será esquecida. O pranto é apenas a noite. A alegria é a manhã que já se aproxima. Senhor amado, chegamos até aqui com o coração exposto, com a alma aberta, com as lágrimas que tantas vezes pareciam não ter destino. Mas agora entendemos, nenhuma gota foi em vão. Cada lágrima foi registrada, cada soluço foi lembrado, cada noite de solidão foi visitada pela tua presença. Hoje, diante do teu trono, nos levantamos em oração. Pai, olha para dentro de nós. Vê as feridas que ainda sangram, os medos que ainda nos paralisam, os pensamentos que ainda nos condenam. Entregamos a Ti as memórias que insistem em nos assombrar. Declaramos que não somos descartadas, mas escolhidas. Não somos rejeitadas, mas amadas. Não somos esquecidas, mas guardadas na palma da Tua mão. Enche-nos agora com o óleo de alegria em vez de pranto, com o manto de louvor em vez de espírito angustiado. Faz brotar em nós paz que excede entendimento. Senhor, estende-te também sobre nossa casa. Lembra dos filhos afastados, dos netos em perigo, dos maridos feridos, das famílias que estão sob ataque. Onde houver cadeias de vício, traz libertação. Onde houver silêncio que afasta, traz reconciliação. Onde houver enfermidade, traz cura. Cada lágrima que derramamos por nossos familiares se torne agora clamor diante do teu trono. Que a intercessão seja muro ao redor da nossa casa, proteção sobre aqueles que amamos, esperança para gerações futuras. Pai, não viemos ao mundo por acaso. Não fomos chamadas apenas para sobreviver, mas para vencer. Por isso, diante de Ti, consagramos nosso propósito. Que cada dor seja combustível para a intercessão. Que cada lágrima seja semente de futuro. Que cada madrugada solitária seja transformada em vigília de vitória. Usa-nos como mulheres e homens de oração que sustentam famílias, igrejas e nações. Que o nosso legado não seja de pranto, mas de fé. Em nome de Jesus, amém. Volte amanhã para mais um momento de oração e palavra. Faça deste espaço um altar contínuo. Assim como você precisa, outras também precisam. E juntos formaremos uma comunidade invisível, mas real, sustentada pela presença de Deus. Agora concluímos não apenas com palavras, mas com entrega. O céu ouviu, o coração foi tocado, a família foi lembrada, o propósito foi restaurado, e o choro que antes parecia fim se revela início de uma nova história.